Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu nunca fui e nunca vou ser negacionista quanto ao pecado. Jamais. A Bíblia é muito clara em relação ao pecado natural de Adão, que nos conduzia ao inferno, e também a atos pecaminosos, e o quanto isso é destrutivo, o quanto isso é maléfico e terrível para o ser humano. Ponto. Não tem como discutir. O fato é que, na minha opinião e baseado no que eu vejo no Novo Testamento, na Nova Aliança, eu vejo que o método de se tratar pecado através do legalismo, obrigando pessoas a estarem num patamar de santidade que a gente exige, não é a melhor maneira de ser feita. Porque, ao meu ver, e interpretando a Bíblia, eu entendo isso como um negacionismo maior à graça de Deus e, na verdade, tentar realizar com os nossos próprios esforços, com o nosso grito, com a nossa força. E a Bíblia também é clara em dizer que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito. Então, é muito mais fácil uma pessoa conseguir abandonar um ato pecaminoso através do Espírito e da graça, como diz Tito, capítulo 2, verso 11 e verso 12. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens e é por meio dela que a gente consegue afastar ou nos afastar das paixões carnais. Então a Bíblia também, assim como ela é clara quanto à questão do pecado, de atos pecaminosos serem prejudiciais para o ser humano, também é clara quanto à graça ser benéfica para o ser humano. E também é claro em dizer que essa graça é muito maior do que qualquer pecado ou ato pecaminoso que o ser humano venha cometer. A graça superabundou sobre o pecado. Então, eu não sou negacionista do pecado de maneira nenhuma, mas eu sou alguém que prega muito mais a graça do que o pecado. Porque, na minha opinião, interpretando a Bíblia novamente, eu entendo que quanto mais eu prego sobre o pecado, eu volto para a lei, fortalecendo o pecado. Paulo diz, a força do pecado é a lei, é o mandamento, é a ação humana, é o não. Não, 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 não. Quanto mais eu digo não, mais eu tenho vontade de fazer aquilo. É exatamente isso que Paulo fala nas suas cartas. Então, eis aí o perigo, na minha opinião. A gente, enfatizando tanto o pecado assim, como algumas igrejas enfatizam, a gente deixa de outras pessoas não crentes se achegarem, porque entendem como se a igreja fosse um bando de gente legalista que exige um padrão de santidade para que possa alguém do mundo entrar nela. Então a gente perde milhares, por que não dizer milhões de pessoas fora da igreja que precisam de Cristo, precisam de salvação, né? Esse é um ponto. E o outro ponto, a gente pensa que está ajudando aqueles que estão dentro da igreja, mas na verdade a gente está ensinando da maneira errada, utilizando a antiga lei para tentar fazer com que a gente seja livre do pecado, quando a antiga lei caducou e na verdade foi confirmada por Jesus através do Espírito. Então hoje, através de uma vida no Espírito, eu consigo abafar as minhas paixões carnais. E essa é a maneira mais correta e mais bíblica, falando de uma questão neotestamentária, de uma nova aliança, de se realmente viver uma vida que agrada a Deus.